Hoje, feriado de Tiradentes, vamos voltar à história deste país e mostrar quem foi esse mineiro ao longo desta edição do Jornal da Cidade. Neste primeiro momento, nós vamos entender o que foi o movimento da Inconfidência Mineira, movimento este que Tiradentes participou ativamente. Confira. Olha, no Brasil, não só o Brasil colônia, mas também Brasil República, sempre houve muita revolta aqui no nosso país. Não só em Minas, como é o caso da Inconfidência, mas mesmo a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, como a gente hoje prefere chamar, houve outros movimentos nas cidades do Ciclo do Ouro. Bom, indo bem direto ao assunto, havia uma carga tributária muito pesada aqui em Minas naquele momento. Já estava caindo um pouco o ouro, porque era o ouro de aluvião. Imagina, não tinha essa técnica moderna que nós temos em Paracatu com a Kinross, que extrai ouro de pedra, como se diz. Ali não, era um trabalho rudimentar. Então começa a diminuir o ouro aqui nas Minas, principalmente na região de Ouro Preto e adjacências. E aí o governo português, na verdade, ele começa a perceber que além da diminuição do ouro, havia uma grande sonegação. O que vai fazer para resolver a arrecadação? Aumentar a carga tributária. Algo tão comum na história do Brasil, sempre há essa carga tributária. E aí cria-se o quinto, ou seja, 20% de todo o ouro produzido teria que ser recolhido para a coroa portuguesa. E mais do que isso, não podia comercializar o ouro em pó. O ouro tinha que ser fundido, porque ali se cobrava o imposto. Qualquer pessoa que fosse surpreendida transportando ouro em pó, ela era considerada um traficante e ela era presa e tinha seus bens confiscados pela coroa portuguesa. Então cria-se casa de fundição, onde o ouro era fundido, tinha o selo da coroa portuguesa e cobrado o imposto. Os mineradores não gostaram nada disso, nem um pouco. Além disso, houve um outro imposto, que foi a capitulação, que era cobrar imposto em cima de escravos por cabeça, por isso capitulação, per capita, né? De acordo com o número X que cada proprietário tinha de escravos, ele recolhia uma taxa Y para a coroa portuguesa. Começou então a se organizar na região das Minas, um grupo a se reunir para enfrentar essa situação. E a proposta, inspirada no iluminismo e na independência dos Estados Unidos, era romper com Portugal, constituir ali uma república na região das Minas. Vila Rica, naquele momento, para você ter ideia, era maior do que Nova York. Era a cidade mais importante de todas as colônias portuguesas. A maior, a mais rica, a cidade intelectualmente mais avançada. Então um grupo se reuniu, um grupo de intelectuais, proprietários de terra, mineradores, padres, militares, e planejaram um levante no dia que seria a derrama, ou seja, quando a coroa portuguesa chegasse para recolher o imposto em Vila Rica e naquela região, eclodia-se então esse movimento. Acontece que um dos participantes desse movimento, chamado Joaquim Silvério dos Reis, fez o que hoje nós conhecemos por uma palavra até bonita, chamada de delação premiada. Vimos isso tanto na Lava Jato. Em que consistia e consiste ainda hoje a delação premiada? Você entrega as pessoas com as quais você participou de alguma coisa e em troca você recebe perdão. Aqui no Brasil é diminuição da pena, relaxamento da prisão para o delator ir para casa. Assim foi feito. Joaquim Silvério dos Reis entregou os seus colegas conjurados ou inconfidentes em troca do pagamento de dívidas, porque todos eles tinham dívidas com a coroa portuguesa. O movimento, então, não houve a derrama planejada, muito pelo contrário, o movimento foi abafado, seus líderes todos presos. Todos vão ser condenados, muitos condenados à morte, mas a rainha de Portugal, Dona Maria I, a Louca, ela comutou a pena de todos os envolvidos naquele levante em degredo, ou seja, eles foram expulsos do Brasil. Alguns presos, com exceção de Tiradentes, que de todos eles foi o único que se manteve a sua condenação inicial, que era
a morte. É isso aí, o professor aí, Tarzan Leão, passando a nossa história a limpo. Daqui a pouco ele volta com mais informações, né? Afinal de contas, qual o motivo, né, da execução de Tiradentes e outras informações importantes sobre essa data.